Foi nesse momento que eu soube que tudo ia mudar, eu mal conseguia respirar. Depois de me largar com nossos filhos para ficar com uma gostosona que conheceu online, meu marido sumiu por 8 anos. Agora ele voltou, dizendo que tinha uma proposta para me fazer. Eu, 40 anos, estou em dúvida sobre uma decisão que tomei em relação à minha família e gostaria de saber a opinião de vocês. Para começar, minha vida virou de cabeça para baixo 8 anos atrás, quando meu marido, Robert, anunciou de repente que estava nos deixando. Ele conheceu uma garota gata na internet e se apaixonou por ela. A decisão dele veio do nada e me deixou arrasada. Robert estava agindo de forma distante e estranha semanas antes de me contar tudo, mas eu achei que era só estresse do trabalho. Éramos casados há mais de uma década e já tínhamos passado por bons e maus bocados juntos. Eu o conhecia a metade da minha vida e construímos uma família. A possibilidade de ele estar me traindo nunca tinha passado pela minha cabeça. Uma noite, Robert finalmente confessou que tinha conhecido outra pessoa. Aquelas palavras partiram meu coração. Ele deixou escapar que o nome da mulher era Isabela e que ela era a mulher mais gata que ele já tinha visto. Ele estava conversando com ela nos últimos 3 meses e eles criaram uma conexão que o fez perceber que era infeliz no nosso casamento. Cada palavra que ele dizia me cortava como uma faca, e eu sentia uma mistura de raiva e desespero revirando no meu estômago. Ele continuou me garantindo que ainda nos amava, mas não podia negar o que sentia por Isabela. Insistiu que precisava encontrá-la pessoalmente para ver se o relacionamento deles ia dar em algum lugar. Fui pega por um turbilhão de emoções, incapaz de entender o que estava acontecendo, e parecia que as paredes da nossa casa estavam se fechando ao meu redor. Minha voz tremeu quando perguntei se ele estava nos deixando. Eu e as crianças, por causa dessa mulher. Ele balançou a cabeça lentamente, dizendo que, embora não esperasse que eu entendesse, ele precisava fazer isso por si mesmo. Ele tinha pensado muito e ia encontrá-la para começar uma nova vida. Disse que estava disposto a nos ajudar financeiramente o máximo que pudesse, mas precisava seguir seu coração e conhecer o amor da sua vida. Meu mundo desabou. Eu simplesmente não conseguia acreditar que meu marido estava me trocando com nossos filhos por alguém que ele nunca tinha visto pessoalmente. Meu primeiro instinto foi gritar, implorar, fazer qualquer coisa para ele ficar, mas olhei para o rosto dele e soube que ele já tinha feito sua escolha e não havia mais volta. Robert se mudou na semana seguinte, me deixando com a tarefa de explicar aos nossos filhos que o pai deles não voltaria. Emily, com 9 anos, tinha 1000 perguntas, mas eu não tinha nenhuma resposta. Nathan, que tinha apenas 4 anos, não conseguia entender a dimensão da situação e ficava grudado em mim, como se soubesse que algo estava terrivelmente errado. Eu me sentia anestesiada e destruída durante esse período, e meus filhos foram a única coisa que me impediu de me afogar na tristeza. Quando contei à minha família sobre o Robert, eles tiveram a mesma reação que eu, simplesmente não conseguiam entender por que diabos meu marido de tantos anos faria algo assim. Meus pais queriam que eu entrasse na justiça contra ele, mas, naquele momento da minha vida, eu não tinha muitos recursos e ainda acreditava que meu marido voltaria para nós. Os pais de Robert pareceram totalmente desamparados e arrasados quando descobriram que o filho nos tinha abandonado. Eles ligaram para ele várias vezes, implorando para que voltasse, mas ele contou a mesma história. Com o tempo, os dias viraram semanas, e as semanas, meses. Fui deixada para juntar os cacos. Por mim e pelas crianças, nossa família e amigos nos apoiaram, oferecendo ajuda e um ombro amigo. Foquei em encontrar um emprego para poder dar um ambiente estável para Emily e o Nathan, mas a dor da traição do meu marido continuava ali. Durante esse período, os pais de Robert me ajudaram muito, oferecendo ajuda financeira e cuidando das crianças quando eu precisava de um respiro. 8 anos se passaram, e a presença de Robert em nossas vidas se tornou nada mais que uma lembrança distante. Ele costumava nos mandar dinheiro de vez em quando, mas, fora isso, nunca entrou em contato comigo ou com as crianças. Me tornei uma mãe solteira ao longo dos anos, trabalhando sem parar para sustentar meus filhos e dar a eles o amor e a atenção que merecem. Embora me ocasionalmente se lembrasse do pai, ela finalmente parou de tentar entrar em contato e aprendeu a não tocar no assunto. Já a memória do Nathan era bem mais vaga, então ele nunca o mencionava. Ambos se tornaram pessoas incríveis, apesar da dor de terem perdido o pai. Recentemente, o pai de Robert faleceu inesperadamente e fomos todos ao funeral. Mais tarde, o advogado da família nos informou que queria falar comigo sobre o testamento. O advogado explicou que o pai de Robert havia deixado um dinheiro para seus netos. Embora não fosse uma quantia enorme, ajudaria a cobrir as despesas da faculdade do meu filho. Sentei com meus filhos e contei a novidade de que eles não precisariam mais se preocupar com as mensalidades da faculdade. Seus rostos se iluminaram de alegria, e ver a felicidade deles foi realmente emocionante. Parecia que um peso tinha sido tirado das nossas costas, sabendo que tínhamos uma preocupação a menos. Depois de um longo período de incerteza, finalmente parecia que tudo estava se agitando em nossas vidas. Na semana passada, recebi uma ligação de um número desconhecido. Para minha surpresa, era o Robert do outro lado da linha. Fui tomada por uma onda de emoções contraditórias e fiquei sem palavras ao ouvir sua voz depois de 8 anos. Ele hesitou antes de me dizer que precisava me encontrar com urgência. Fiquei confusa e pedi para ele se explicar. Ele admitiu que queria discutir uma
proposta comigo e continuou implorando para me ver. Eu não entendia porque ele estava me ligando agora, depois de tantos anos sem dar notícias. Seus pedidos repetidos eram difíceis de ignorar, então parei um momento para organizar meus pensamentos e, finalmente, concordei em encontrá-lo sozinha, embora com cautela. Marcamos o encontro em um café perto do meu escritório. Enquanto eu desligava o telefone, um turbilhão de perguntas e incertezas encheu minha mente, me deixando ansiosa para encontrá-lo depois de tanto tempo. Decidi não contar nada aos meus filhos até depois do encontro, para ver qual era a tal proposta de que ele tanto falava. Os dias que antecederam nosso encontro foram uma montanha russa de emoções. Eu não conseguia parar de reviver o passado na minha mente, lembrando a dor da partida repentina de Robert, as dificuldades de criar nossos filhos sozinha e os anos tentando aceitar seu abandono. No dia do encontro, cheguei cedo, bebendo meu café nervosamente enquanto esperava por Robert. Não demorou muito para ele entrar, aproximando-se de mim com uma mistura de hesitação e determinação. Percebi que ele parecia mais velho, desgastado e de alguma forma diferente do homem com quem eu havia me casado. Nossa conversa inicial foi cheia de silêncios constrangedores e palavras hesitantes. Evitamos tocar no assunto principal, focando em cumprimentos educados e botando o papo em dia sobre os anos que se passaram. Era como se fôssemos dois estranhos tentando navegar pelos destroços de uma vida passada. Eventualmente, Robert criou coragem e começou a explicar o motivo de seu reaparecimento repentino em nossas vidas. Ele falou sobre como a Isabela não era a mulher que ele pensava. Acontece que ela era, na verdade, uma mãe solteira, mas nunca havia contado a verdade até ele nos deixar ir aparecer na porta dela. O relacionamento deles enfrentou inúmeros desafios, principalmente por causa do vício dela em jogos de azar, que a levou a torrar todo o dinheiro dele. Eles discutiam com frequência, mas Robert escolheu ficar ao lado dela, hesitando em desistir de outra pessoa novamente. No entanto, quando seu pai faleceu, ele percebeu como a vida era curta para ficar preso em uma situação infeliz. Ele falou sobre o quanto sentia falta de todos nós e estava desapontado com as escolhas que tinha feito 8 anos atrás. Robert continuou, dizendo que pensou várias vezes em voltar para nós ao longo dos anos, mas não teve forças para nos encarar. Ele então revelou que seu pai lhe havia deixado a casa do lago como herança, uma propriedade enorme onde costumávamos passar as férias antes de Robert nos deixar. Ele me disse que queria vender a casa, o que eu deixaria arrumado para o resto da vida. Eu assenti em silêncio, ouvindo-o. Então, Robert soltou a bomba. Ele propôs voltar para nós e dar aos nossos filhos uma vida de luxo. Ele me garantiu que eu nunca mais precisaria trabalhar na vida se o aceitasse de volta. Eu olhei, sem acreditar, enquanto ele me garantia que poderíamos viver o resto de nossas vidas sem nos preocupar com dinheiro. Basicamente, Robert queria que nos reconciliássemos e dessemos uma segunda chance à nossa família, usando a herança para construir uma vida melhor juntos. Pesei as palavras de Robert com cuidado, entendendo os benefícios que a herança poderia trazer para nossa família. No entanto, era impossível esquecer todos os anos em que ele esteve ausente, me deixando cuidar dos nossos filhos sozinha. Por mais que a ideia de segurança financeira me atraísse, eu não podia ignorar a dor e a raiva que se acumularam ao longo dos anos de seu abandono. Então, eu disse firmemente a ele que, embora apreciasse a proposta, simplesmente não conseguia esquecer os últimos 8 anos. Eu disse a ele que criei as crianças sozinha enquanto me desdobrava no trabalho e, embora não tivéssemos tudo agora, tínhamos uma vida estável. Eu disse a ele que não podia correr o risco de fazer eu e meus filhos passarmos por aquela dor novamente. Eu queria protegê-los e não tinha certeza se podia confiar que ele não nos deixaria de novo. Robert continuou implorando para eu reconsiderar, com os olhos cheios de desespero, mas eu sabia que se o deixasse voltar para nossas vidas, estaria fazendo uma aposta enorme com a estabilidade da nossa família. Meu coração doeu um pouco ao pensar em recusar a oferta dele, especialmente considerando o alívio financeiro que ela poderia trazer, mas eu não podia ignorar as cicatrizes emocionais que ele havia deixado para trás. Desde o meu encontro com Robert, meus pais têm me pedido para reconsiderar minha decisão. Eles vivem me dizendo que, depois de tudo que ele nos fez passar, o mínimo que ele poderia fazer agora é me proporcionar uma vida melhor, livre de preocupações e limitações financeiras. Meus pais continuam argumentando que as pessoas podem mudar, e talvez Robert tenha percebido seus erros e queira realmente reconstruir nossa família. Eles acham que estou sendo egoísta e querem que eu coloque o conforto dos meus filhos acima do meu coração partido. Tenho passado muitas noites em claro, lutando com minha escolha. Não consegui contar aos meus filhos sobre o retorno de Robert. Preocupo-me com a reação deles e como processarão a ideia de seu pai reaparecer em suas vidas após 8 anos de ausência. Tenho questionado o meu próprio julgamento, dividida entre os benefícios potenciais de aceitar a proposta de Robert e as memórias do nosso passado doloroso. Então, Reddit, eu sou a babaca por recusar a proposta de Robert e possivelmente impedir que meus filhos tenham uma vida melhor? Atualização 1. Em apenas alguns dias, recebi milhares de comentários e mensagens. Fico feliz que a maioria de vocês não ache que eu sou a babaca. Ouvi o conselho de todos e decidi que era hora de ter uma conversa aberta com meus filhos sobre o Robert. A última coisa que eu queria é que ele reaparecesse na vida deles de repente, pegando-os de surpresa. Hoje, sentei com a Emily e o Nathan depois do jantar para poder abordar o assunto com delicadeza. Comecei contando sobre o reaparecimento inesperado do pai deles e sua proposta de voltar para
para nossas vidas. Seus rostos refletiam uma mistura de curiosidade e confusão enquanto tentavam entender o que eu estava dizendo. Quando contei que ele herdou a casa do lago e queria vendê-la para nos ajudar financeiramente, as reações deles variaram. Emily, agora com 17 anos, demonstrou uma mistura de emoções, de raiva a choque. Ela estava tão confusa quanto eu e não conseguia entender por que Robert queria voltar para nós depois de tantos anos. Embora ela se lembrasse do pai e às vezes sentisse falta dele, ela também se lembrava da dor que sentiu em sua ausência. Ela disse que sentiu falta da figura paterna em sua vida no início, mas acabou aprendendo a viver sem ele e não o queria mais. Nathan, que agora tem 12 anos, nos disse que não se lembrava de Robert, então não se importava muito que eu tivesse recusado a proposta. Ele teve dificuldade para entender todas as implicações dessa situação. Eu disse a eles francamente que o que quer que eles decidissem aconteceria, pois eu respeitava suas opiniões e emoções. Emily expressou que não tinha absolutamente nenhum desejo de encontrá-lo, e Nathan concordou, dizendo que estava feliz com as coisas como estavam. Percebi que, embora a ideia de consertar nossa família fosse atraente, as cicatrizes do passado eram profundas, e o bem-estar dos meus filhos era a coisa mais importante para mim. Eu sabia que tinha feito a escolha certa ao me afastar de Robert naquele dia no café. Depois disso, planejei conversar com meus pais sobre os próximos passos. Ao contrário da opinião popular, nós nunca chegamos a nos divorciar legalmente, mas ele foi embora antes que pudéssemos seguir com o processo. Na época, eu não tinha recursos para ir atrás disso, mas desde então percebi que não faz mais sentido continuar casada com esse homem. Atualização 2. Os pedidos insistentes de Robert ficaram cada vez mais desesperados nas últimas semanas, e não importa o quanto eu explicasse que não o queria de volta, ele continuava ligando. Como sou uma pessoa que evita confrontos, me sentia encurralada e emocionalmente esgotada por suas constantes tentativas de falar comigo. Eu estava preocupada que ele pudesse aparecer de repente no meu trabalho ou visitar as crianças na escola, por isso, decidi que era hora de entrar em contato com a mãe dele. Ela sabia do seu retorno e parecia ser a única pessoa que poderia me ajudar a entender suas motivações e lidar com sua perseguição implacável. Lá encontrei para informá-la sobre minha decisão de terminar as coisas com ele legalmente e expressar meu aborrecimento com suas ligações constantes. Foi durante essa conversa que a mãe dele revelou a verdadeira razão por trás de sua persistência. Ela explicou que o pai de Robert havia adicionado uma cláusula muito bem bolada ao testamento ao deixar a casa do lago para ele. Ele só se tornaria o dono da casa se, e somente se, ele voltasse para nossa família. Para consolidar sua reivindicação sobre a casa, eu também teria que assinar os papéis. Essa revelação me deixou chocada e consternada. Finalmente entendi porque ele estava me perseguindo há várias semanas. A principal razão pela qual ele estava me contatando não era por um desejo genuíno de se reconciliar ou fazer as pazes comigo, mas para garantir a propriedade da casa. Toda a situação parecia uma manipulação cruel de emoções, e eu precisava considerar meus próximos passos com cuidado. Depois de descobrir as verdadeiras intenções de Robert, percebi que era hora de agir. Eu não queria mais ficar em um relacionamento movido por manipulação de segredos. Comecei a procurar um advogado enquanto escrevo isso, que pode me ajudar a me preparar para o meu processo de divórcio imediatamente. Eu também conversei com meus pais, e se arrependeram de ter me dito para reconsiderar a proposta dele. Eles entendem agora que ele não mudou ao longo dos anos e apoiam minha decisão de seguir em frente com o divórcio. Eles se arrependem de me dizer para ouvi-lo e agora sabem que a coisa certa a fazer é se afastar dele. Eu bloqueei o Robert por enquanto, então ele não pode mais me perturbar. Pretendo vê-lo diretamente quando for para entregar os papéis do divórcio. Atualização 3. Já se passaram 2 meses desde minha última atualização e finalmente posso dar uma notícia feliz. Como eu mencionei, eu ia entregar a Robert os papéis do divórcio, então o procurei com a desculpa de que queria encontrá-lo. Ele concordou imediatamente. Emily e Nathan expressaram o desejo de encontrar o pai pela última vez. Eles tinham muitas perguntas, e eu senti que era essencial que eles tivessem um desfecho, apesar da dor do passado. Marcamos um encontro em um lugar neutro, um parque local onde passamos muitos momentos felizes em família antes da partida de Robert. Os olhos de Emily estavam cheios de uma mistura de curiosidade e ceticismo enquanto ela olhava para o pai, enquanto Nathan se agarrara ao meu lado, sem jeito. Comecei dizendo a ele que eu já sabia seu verdadeiro motivo para entrar em contato conosco depois de tanto tempo. Robert protestou, dizendo que não era apenas por causa da cláusula no testamento de seu pai, mas que ele realmente queria que eu lhe desse uma segunda chance. Eu balancei a cabeça em descrença, sabendo que não podia confiar em mais nenhuma palavra da boca daquele homem. Eu disse a ele que tínhamos acabado e que o mínimo que ele poderia fazer era dar um desfecho aos nossos filhos, respondendo às perguntas deles. Ele assentiu solenemente. Emily começou perguntando se nos deixar por outra mulher tinha valido a pena. Robert, envergonhado, olhou para baixo e respondeu que estava perdido e cometeu um erro terrível. Nathan, com uma abordagem mais direta, perguntou a ele se encontrar a própria felicidade era mais importante do que deixar seus filhos com a esposa. Robert respirou fundo antes de responder que achava que não estava pensando direito na época e admitiu que vou ao nos deixar. Meus filhos, perspicazes e fortes, não ficaram satisfeitos com essas respostas. Robert tentou se justificar, dizendo que foi sua crise de meia-idade.
Enquanto a conversa continuava, Robert compartilhou detalhes dolorosos de sua vida com Isabela, as lutas que enfrentaram e a percepção de que ele estava correndo atrás de uma ilusão. Emily e Nathan ouviram atentamente, embora eu duvide que acreditassem nele. Eles perguntaram por que ele nunca havia mantido o contato e se ele realmente se arrependia de nos deixar. Eu podia sentir a dor na voz dos meus filhos. Robert admitiu que estava sobrecarregado por sua própria culpa e não sabia como enfrentar as consequências de suas ações. Ele reiterou que queria que fôssemos uma família de novo e que ele poderia nos proporcionar uma vida luxuosa agora. Ao olhar nos olhos dos meus filhos, soube que a decisão era clara, eles não acreditaram nele, assim como eu, e não permitiriam que Robert voltasse para nossas vidas, oferecendo dinheiro como uma solução rápida para o dano que ele havia causado. É uma questão de princípio, de defender a força e a resiliência que meus filhos e eu mostramos nos últimos 8 anos em sua ausência. Determinada, eu disse a ele que seguimos em frente e não precisávamos mais dele, entreguei os papéis do divórcio. Enquanto ele olhava para eles com uma mistura de remorso e decepção, ele implorou, dizendo que realmente queria compensar esses anos. Mas eu fui firme na minha decisão. Ele então se ofereceu para dividir a venda da casa do lago, me dizendo que, dessa forma, ambos poderíamos nos beneficiar, e me falou que não precisávamos do dinheiro de caridade dele, e Nathan concordou, acrescentando que tínhamos o que precisávamos para ser felizes. Nesse ponto, acho que Robert finalmente percebeu o enorme erro que cometeu e começou a chorar. Ele continuou se desculpando com as crianças, dizendo que havia cometido um erro terrível ao nos deixar, e que entendia que nunca poderíamos perdoá-lo. Naquele dia, quando me afastei do parque de mãos dadas com Emily e Nathan, finalmente me senti livre. Eu nunca tinha percebido o fardo que carreguei em silêncio por causa dos meus filhos. Foi bom ver meus filhos me defenderem e me apoiarem. Nosso divórcio seguirá como eu decidi. Sei que vai demorar um pouco até que eu esteja legalmente livre dele, mas, enquanto isso, pretendo tirar um tempo para passar com meus filhos. Pretendo levá-los para a Disneylândia, uma viagem que estamos ansiosos para fazer há muito tempo. Quero criar belas memórias com meus filhos, cheias de risadas e alegria, para ajudar a compensar as lembranças dolorosas do passado. Eu sei que, enquanto tivermos um ao outro, podemos enfrentar o que o futuro nos reserva com força e resiliência, apesar dos desafios e da turbulência emocional que enfrentamos. Meus filhos e eu estamos no caminho da cura e da criação de uma vida nova, estável e honesta. Este capítulo está longe de terminar, mas vamos escrever nossa própria história a partir de agora, e estou determinado a garantir que seja cheia de amor, confiança e crescimento. Atualização 4. Desde minha última atualização, tenho algumas notícias emocionantes para compartilhar. Fui promovida no trabalho, e parece uma grande conquista. Levei muito tempo para chegar a essa posição, mas finalmente estou ganhando um salário confortável que me permite prover ainda mais para minha família. A promoção não só traz segurança financeira, mas também a satisfação de saber que meu trabalho duro e dedicação foram recompensados no final. As coisas estão indo bem com o processo de divórcio. Contratei um excelente advogado que, depois de descobrir a história entre meu marido e eu, está confiante de que será um divórcio tranquilo, embora possa não ser um processo simples. É necessário para nosso encerramento e um novo começo. Minha família e amigos estiveram ao meu lado durante todo esse tempo, me dando apoio. Agora que estou ganhando mais do que o suficiente, pretendo colocar meus filhos na terapia. Entendo que eles podem ter problemas de abandono, para que possam processar melhor suas emoções e resolver quaisquer questões remanescentes. Tenho pesquisado terapeutas com experiência em lidar com essas questões e encontrei uma terapeuta compassiva e experiente, especializada em ajudar crianças e famílias a navegar por emoções complexas. Enquanto isso, como mãe, acredito em incentivar a exploração dos interesses dos meus filhos além dos estudos. Minha filha, Emily, tem um talento notável para a arte e passa horas criando belas pinturas que enfeitam nossa casa. Meu filho, Nathan, sempre teve um talento natural para o futebol e passamos nossos fins de semana assistindo aos seus jogos e torcendo por ele. Tenho orgulho de ver meus filhos prosperando em suas vidas. Em relação a Robert, não estamos em contato, e acredito que é melhor manter assim, como muitos de vocês corretamente assumiram. A amante dele, Isabela, inesperadamente me contatou um dia. A mensagem não era um pedido de desculpas, como se poderia esperar, sendo que ela era outra mulher, mas sim cheia de raiva e ressentimento de mim por supostamente ter roubado Robert dela. Ela me culpou pelo relacionamento ter acabado e me acusou de ser o motivo da partida dele. Em suas mensagens, Isabela atacou, me xingando e fazendo acusações maldosas. Ela questionou minhas motivações e afirmou que eu havia manipulado Robert para voltar para nossa família. As mensagens eram agressivas e perturbadoras, e não pude deixar de me sentir sobrecarregada com a intensidade de sua raiva. Eu não podia acreditar que essa mulher teve a audácia de ficar com raiva de mim, quando ela foi a razão pela qual minha família se desfez 8 anos atrás. Eu respondi a ela, afirmando que não tinha vontade de estar com Robert e que estava no processo de me divorciar dele. Lembrei-lhe da dor e da confusão que minha família passou quando Robert nos deixou por ela e disse que ela não tinha o direito de entrar em contato comigo. Enfatizei como nossas vidas foram viradas de cabeça para baixo todos esses anos atrás e como meus filhos sofreram como resultado.
passado. Deixei claro que nunca o quis de volta e que, se ela precisava culpar alguém, então deveria culpar a si mesma e seu vício em jogos de azar. Eu a bloqueei depois que enviei a mensagem e, com sorte, ela não tentará mais entrar em contato. Não quero que ela estrague a vida pacífica que meus filhos e eu construímos. Quanto à mãe de Robert, às vezes falo com ela, pois ela sempre foi gentil comigo. Ela expressou seus arrependimentos sobre como as coisas terminaram e quer que eu faça o que for preciso para ser feliz. Curiosamente, a mãe dele também revelou que, devido à minha decisão de não me reconciliar com Robert, a Casa do Lago não iria para ele como seu pai pretendia. Essa revelação foi inesperada, embora também pareça merecida. As decisões egoístas deste homem não apenas destruíram nossa família, mas também outra, então foi justo que ele sofresse as consequências. É a hora de seguir em frente e deixar o passado para trás. Eu sei que será uma jornada desafiadora, mas o processo de cura está em andamento, meus filhos estão crescendo e prosperando, e nosso futuro parece mais brilhante a cada dia que passa. História 2. Minha família inteira me abandonou e se recusou a falar comigo porque achavam que eu não era filho do meu pai. Eu cresci em uma família feliz. Meus pais se amavam profundamente e amavam a mim e aos meus irmãos ainda mais. E eles eram atenciosos e cuidadosos e sempre colocavam nossas necessidades antes das deles. Meu relacionamento com meus pais era particularmente bom. Meu pai trabalhava longas horas para nos sustentar, mas sempre arranjava tempo para nós quando podia e nos levava para pescar. Nos ensinava a praticar esportes e nos contava histórias sobre sua própria infância. Minha mãe, por outro lado, é a cola que mantinha nossa família unida. Ela nos preparava refeições deliciosas, nos ajudava com o dever de casa e cuidava para que a gente estivesse sempre limpo e arrumado. Eu amava meus pais e sabia que eles também me amavam. Mas meu mundo desabou quando meus pais começaram a brigar. Eu sempre pensei neles como o casal perfeito. Eles estavam juntos desde que me entendo por gente e raramente discutiam, mas um dia as coisas mudaram. Começou com pequenas discordâncias, mas logo as discussões se tornaram mais frequentes e mais intensas. Eu tentei ignorá-las, mas era impossível. Minha mãe e meu pai gritavam um com o outro por horas a fio e eu podia ouvir cada palavra do meu quarto. Um dia, ouvi meu pai admitir ter tido um caso anos atrás. Minha mãe ficou furiosa e revidou, admitindo ter tido um caso também. A discussão escalou até que meu pai questionou se eu era mesmo filho dele. Fiquei em choque, eu nunca tinha considerado a possibilidade de ele não ser meu pai biológico. Minha mãe ficou sem palavras, não sabia o que dizer. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos, mas eu pude ver a culpa e a vergonha em seu rosto. Meu pai foi embora de casa e minha mãe foi atrás dele. Depois daquele dia, tudo mudou. Meus irmãos ficaram do lado do meu pai e se recusaram a falar comigo. Eles estavam com raiva por meus pais terem se traído, mas ainda mais por minha mãe ter traído e pela possibilidade de eu não ser seu filho biológico. Eles me trataram com hostilidade e desprezo e eu me senti um estranho na minha própria família. Meus irmãos e eu fomos pegos no meio da briga deles, e era como se uma bomba tivesse explodido em nossa casa. Minha mãe e meu pai começaram a se tratar com hostilidade e não demorou muito para que a raiva deles se voltasse para nós. Meus irmãos, que sempre foram próximos a mim, de repente se viraram contra mim. Eles me culparam pelo fato de nossa família estar desmoronando. Disseram que eu era um lembrete do caso da minha mãe e que talvez eu nem fosse filho biológico do meu pai. Suas palavras me machucaram profundamente. Eu sempre pensei em nós como uma família unida, mas agora parecia que estávamos destruídos. Meus pais estavam distantes e frios, e meus irmãos eram maldosos e vingativos. Tentei conversar com meus pais, mas eles estavam sempre ocupados ou distraídos. Eles pareciam consumidos por seus próprios problemas e não tinham mais tempo para mim. É como se eu fosse invisível para eles. Quanto aos meus irmãos, eles me evitavam a todo custo, pararam de me convidar para seus encontros e pararam de falar comigo completamente. É como se eu não existisse para eles. A rejeição é difícil de suportar e eu não sabia como lidar com ela. Eu senti como se tivesse perdido tudo. Minha família, minha casa e minha identidade. Eu estava perdido e sozinho. E não sabia se conseguiria encontrar o caminho de volta. No começo, tentei entrar em contato com eles. Liguei e mandei mensagem para meus irmãos, na esperança de conversar e resolver as coisas. Mas eles nunca responderam. Tentei ligar para meus pais também, mas eles estavam sempre ocupados ou fora de casa. Eu estava desesperado para conversar com alguém, qualquer um que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Então, fui à casa da minha mãe, esperando conversar com ela. Ela tinha decidido que um tempo separados era necessário, mas quando ela me viu e mandou embora, disse que eu não era bem-vindo lá e que deveria ir embora. Suas palavras foram como uma faca no meu coração, e eu não conseguia acreditar que minha própria mãe diria algo assim para mim. Depois disso, caí em depressão. Eu não sabia quem eu era ou a que lugar pertencia. Eu me sentia um estranho na minha própria pele e não sabia como fazer essa sensação desaparecer. Parei de ir trabalhar, parei de sair com meus amigos e parei de fazer as coisas que eu amava. Passei a maior parte dos meus dias na cama, dormindo ou apenas olhando para o teto. Não comia muito e perdi muito peso. Meses se transformaram em um ano, e eu pensei que nunca conseguiria escapar da escuridão que me consumia. Eu não tinha notícias deles há tanto tempo. Eu morava tão perto deles, mas me sentia tão longe. Meus irmãos e eu costumávamos estar sempre na casa dos nossos pais. Eu sentia falta deles.
Eu estava tão consumido pela minha dor que não tinha percebido o quanto meus amigos estiveram lá por mim o tempo todo. Eles me ligavam, mandavam mensagem para saber como eu estava e me convidavam para sair. No começo, eu não queria ir, eu estava contente em me afundar na minha própria miséria, mas, eventualmente, comecei a sair com eles. Íamos ao cinema, pegávamos comida ou simplesmente ficávamos em casa. Eles me fizeram sentir que eu não estava sozinho e, por isso, fiquei grato. Comecei a me concentrar no meu próprio bem-estar, procurando terapia e grupos de apoio para me ajudar a lidar com a dor de ser rejeitado pela minha família. Meus amigos foram uma fonte constante de apoio durante esse período, e eu me apoiei neles mais do que nunca. No começo, hesitei em falar sobre o que havia acontecido com minha família, eu estava envergonhado e com vergonha, mas com o passar do tempo, descobri que falar sobre isso com meus amigos me ajudou a processar meus sentimentos e seguir em frente. Eles ouviram sem julgamento, oferecendo palavras de conforto e encorajamento. Também encontrei consolo em hobbies e atividades que me traziam alegria. Comecei a tocar violão novamente, algo que eu tinha deixado de lado quando a depressão tomou conta. Descobri que tocar música ajudou a acalmar minha alma e forneceu uma válvula de escape para minhas emoções. Quando comecei a cuidar melhor de mim, notei uma melhora gradual em minha saúde mental, a tristeza e o desespero que me consumiam começaram a diminuir e eu comecei a pensar no futuro. No meu futuro, meus amigos estavam lá para mim a cada passo do caminho, torcendo por mim e oferecendo um ombro para chorar quando as coisas ficavam difíceis. Eles me lembraram que eu não estava sozinho e que tinha pessoas que me amavam e se importavam comigo, mesmo que minha família não. Atualização 1. Um dia, alguns anos depois, do nada, meu avô me procurou. Ele disse que já estava de saco cheio da maneira como minha família me tratou e queria consertar as coisas. Ele convenceu a mim e ao meu pai a fazer um teste de paternidade e, apesar da minha hesitação inicial, finalmente concordei. Eu não queria voltar para aquela situação sombria de novo, mas queria saber a verdade. Quando os resultados deram positivo, minha família ficou chocada. Eles não podiam acreditar no erro que cometeram. Eles perceberam o erro que fizeram e ficaram arrependidos pela dor que me causaram. Eles sabiam que tinham me machucado profundamente e estavam desesperados para consertar as coisas. Lembro-me de me sentir dividido com a mudança repentina de atitude. Por um lado, uma parte de mim estava muito feliz que minha família queria se reconciliar. É algo que eu queria há tanto tempo e parecia um sonho se tornando realidade, mas, por outro lado, eu não conseguia esquecer a mágoa e a traição que senti quando eles me abandonaram. Apesar de seus pedidos de desculpas e súplicas, permaneci hesitante. Eu não sabia se estava pronto para perdoar e esquecer. Eu havia seguido em frente e construído uma vida para mim, e não sabia se queria deixar minha família entrar nela de novo. Eu tinha medo que a história se repetisse e eu ficaria magoado e sozinho mais uma vez. Mas mesmo enquanto eu lutava com minhas emoções, minha família insistiu. Eles me ligaram, enviaram cartas, e meus pais até apareceram na minha porta. Eles me imploraram para lhes dar a chance de consertar as coisas e prometeram fazer o que fosse preciso para ganhar meu perdão. Lembro-me de me sentir sobrecarregado com a persistência deles. Ficou claro que eles realmente se arrependiam do que haviam feito e que realmente queriam se reconectar comigo, mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia afastar a sensação de que eles só estavam me procurando porque se sentiam culpados. Perguntei ao meu avô como minha família estava nos últimos 3 anos, e ele me disse que eles tinham feito terapia e que meus pais estavam juntos novamente. Doeu saber que eles seguiram em frente sem mim, como se eu nunca tivesse existido. Isso me fez sentir excluído e indesejado. Apesar de seus pedidos de perdão, me recusei a voltar a ter contato com eles. Eu não queria reabrir feridas antigas e me colocar em uma posição vulnerável novamente. Eu não queria correr o risco de me machucar de novo. Eles me abandonaram uma vez, poderiam me abandonar de novo. Eu disse a eles que poderiam continuar sem mim, como fizeram todos esses anos. Não faria diferença. Eu finalmente encontrei paz e felicidade, e não queria deixá-los tirar isso de mim novamente. Eu havia encontrado uma nova família nos meus amigos, e foram eles que estiveram lá para mim a cada passo do caminho. E sim, isso realmente aconteceu. Você faria diferente no meu lugar?